As férias estão aí e muitos pais programam as viagens dos filhos menores de idade desacompanhados. É um momento de muitas dúvidas quanto às autorizações para essas viagens e por isso é importante estar alerta e se organizar com antecedência. É uma época de aeroportos lotados. Se o passageiro for menor de idade e for viajar sozinho, pais e responsáveis precisam estar atentos para evitar dor de cabeça na hora do embarque. Em voos domésticos, se o menor estiver acompanhado dos pais ou responsáveis, vai ser necessário apenas um documento que comprove a filiação ou o vínculo entre eles e a criança. Caso o menor esteja desacompanhado ou acompanhado de uma pessoa maior de 18 anos, que não seja pai, mãe ou responsável, além da documentação, vai ser necessário autorização de viagem judicial ou extrajudicial. Para viagens internacionais, outros documentos e comprovantes são necessários. Se apenas um dos pais estiver presente, será preciso a autorização expressa do outro responsável, por meio de documento com firma reconhecida. Caso nenhum dos pais ou responsáveis estejam presentes, os dois precisam apresentar um documento com firma reconhecida, autorizando a viagem. Em ambos os casos, esse tipo de certidão é dispensado quando o menor apresentar passaporte válido com autorização expressa para viajar desacompanhado para o exterior. Nenhuma companhia aérea tem permissão de transportar crianças que tenham menos de 5 anos desacompanhada dos pais ou de um responsável. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que as crianças com menos de 12 anos viajem com um parente de até terceiro grau, pai, mãe, irmão maior de 18 anos, tios, avós ou bisavós, mas esse parentesco precisa ser comprovado por meio de algum documento. Caso a viagem seja de ônibus, as regras são as seguintes: crianças menores de 12 anos só poderão viajar com parentes de até terceiro grau, desde que esse parente seja maior de idade. Para viajar com outras pessoas, é preciso de autorização judicial feita pelos pais da criança com a firma reconhecida. E a gente continua neste assunto conversando agora ao vivo pela internet com a advogada Liliana Marques, que é da Comissão da Família do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A quem, antes de mais nada, eu dou as boas-vindas aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cadu. Cadu, eu presido a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB-DF. Obrigado, doutora. Vale a correção, então, portanto, e continuamos com o nosso assunto exatamente, que é exatamente da sua área, de qualquer maneira, que é essa questão, na verdade, que todos os anos a gente volta por conta do fato de que não é um assunto que aconteça durante o ano todo, mas há um boom nesse período de férias e as pessoas às vezes esquecem, a gente sempre vê algum problema acontecendo. Então, há uma utilidade pública nessa abordagem, justamente, sobre os documentos necessários para essas situações que nós vimos na reportagem. Quais são esses documentos especificamente, doutora? Cadu, para crianças, né, de 0 a 15 anos que estejam acompanhados dos genitores ou do responsável, será necessária a apresentação da certidão de nascimento ou da carteira de identidade original ou cópia autenticada. Agora, a partir de 12 anos, tem que ser a carteira de identidade ou o passaporte, né? Documentos válidos em todo o território brasileiro. E tem uma dica muito importante, Cadu. Antes de viajar, a orientação é que os pais ou responsáveis tirem cópia desses documentos, autentiquem, guardem em um lugar diverso, na mala, na carteira, porque às vezes ocorre muito de esquecer no avião, de perder na cidade de destino, e aí, para voltar? É um transtorno. O que precisa ser feito, Cadu? Uma ocorrência na delegacia mais próxima e procurar o juiz em seguida da vara da infância, né? da cidade que estiver, para conseguir uma autorização para viajar. Isso é muito corriqueiro e as pessoas não divulgam. É importante também ressaltar que nesse período também há muitas viagens internacionais. O procedimento é o mesmo, claro, válida também a recomendação com relação às cópias da documentação. Cadu, quem tiver desacompanhado para viajar vai precisar de uma... Se tiver com genitores, não há necessidade de autorização, basta o passaporte, né, válido e o visto. Estando com apenas um dos genitores, precisa da autorização judicial do outro genitor. Estando sem os genitores, precisa de uma autorização
judicial ou extrajudicial. É uma autorização fácil. O caminho mais célere é procurar a vara da infância, um posto que tem no aeroporto ou nas rodoviárias, né, que também tem, será emitida essa autorização. Porque, lembrando, independente da guarda, né, que o pai e a mãe falam, a guarda é unilateral, a guarda é compartilhada, independe. O genitor não pode viajar para o exterior sem a autorização do outro genitor. A senhora abordou justamente as rodoviárias. Vem a pergunta. A gente falou essencialmente a respeito, na reportagem, a respeito de viagens de avião. Os procedimentos são os mesmos também no caso de viagens terrestres, de viagens por ônibus? Olha, Cadu, muda muito pouco, né? Se tiver desacompanhado, tem que estar portando a certidão de nascimento, a carteira de identidade ou o passaporte válido, né? Cópia ou uma original ou cópia autenticada. Não é necessário se fizer parte da mesma região. E se tiver acompanhado do irmão, de um parente acima de 18 anos, de um tio, de uma avó, é necessário comprovar também a filiação, o parentesco. Certo. Doutora, com relação a menores que são adotados, muda o procedimento ou é exatamente a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, Cadu. O que a gente chama atenção é se o genitor for destituído do poder familiar, não há necessidade de autorização do outro, desde que comprove com uma cópia de um documento de uma determinação judicial que destituiu o poder. Aí consegue embarcar. Cadu, tem uma coisa muito importante também, questão de período de viagem, de hospedagem. Pai e mãe têm que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele proíbe também a hospedagem em hotel ou qualquer outro tipo, né, de hospedagem, se não for com genitores sem autorização. Então, é necessário também que se tenha uma autorização para hospedagem se os genitores não tiverem presente ou responsável. Doutora, muito obrigado pela sua participação, informações sempre presentes, sempre convenientes em períodos como esse, informação de utilidade pública. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde.